Olá pessoal, então, a Cecília gravou um vídeo falando como foi a experiência dela em um relacionamento com um brasileiro. Vou deixar o card aí em algum lugar. Eu vou falar a minha experiência namorando uma estrangeira, mais específico, uma chinesa. Também, eu não quero generalizar, nem todas as chinesas vão ser assim. Como é que foi a minha experiência e como é que foi algumas outras experiências de amigos meus, algumas questões culturais. Então, a primeira questão, quando a gente namora um estrangeiro, e que talvez as pessoas não pensem muito, é a barreira linguística. E assim, pessoal, é complicadinho porque nem sempre a pessoa vai dominar a língua materna do outro, ou vai ter que se comunicar numa terceira língua. Por exemplo, a Cecília sabe inglês, eu sei inglês, a gente poderia se comunicar em inglês, como muitos brasileiros que namoram chinesas eles fazem. Mas imagina, inglês não é a língua nativa de nenhum dos dois. Perde um pouco do sentimento, às vezes a pessoa também não domina tanto o inglês para falar tudo o que ela gostaria de falar. E, enfim, a Cecília, quando eu conheci ela estava no terceiro ano da faculdade. O português dela era bem fraco. Ela não conseguia entender tudo o que eu falava. E eu também não conseguia falar tudo o que eu queria. Não conseguia me expressar de uma maneira que ela me entendesse. Eu já estudava mandarim na época, mas meu mandarim também não era grande coisa. Ainda nesse tópico, a Cecília não é uma pessoa que fala muito. Os chineses, eles não têm o hábito de ficar falando muito. Eles são meio que diretos ao ponto, não ficam explicando muito, falam o que tem que ser dito e deu. Nós brasileiros que gostamos de conversar mais, de falar, de dar a nossa opinião e depois falar de novo a nossa opinião com outras palavras. Outro ponto, eles são muito devagar para começar um relacionamento. Para começar um relacionamento, eles têm que conhecer muito bem a pessoa. Onde a pessoa estudou, a família dela, conhecer, não conhecer pessoalmente, mas saber a família. E a Cecília, quando eu pedi ela em namoro, né, ela falou, mas eu nem te conheço. Aí eu respondi, sim, pois é, por isso mesmo, a gente vai namorar pra tu conseguir me conhecer. Certamente ela achou muito estranho, né? Mas para nós brasileiros é normal. Eu não conheço a pessoa, vou namorar ela e vou conhecer. Mas para os chineses eu acho que não é tão comum assim, né? Outra questão é a vergonha de mostrar afeto em público. O chinês ele não tem o costume de mostrar afeto em público. Abraçar, beijar é muito difícil. Agora a gente vê mais os jovens fazendo. Então, aqui na China, quando eu abraçava ela, ai, não gostava, ai, não faz isso. Agora ela já se abrasileirou bastante e nem se importa mais. Quando começa um relacionamento, pessoal, uma chinesa começa um relacionamento, ela pensa muito. Quando a Cecília começou a namorar comigo, ela ficou pensando, nossa, mas por que ele quer namorar comigo? A gente vai casar, a gente vai ter... Ela pensando na cabeça dela, né? A gente vai ter filhos, onde é que a gente vai morar? A gente vai ter gato? Então, assim, a Cecília pensou, e várias chinesas pensam, o futuro lá, 10, 20, 30 anos, como é que vai ser? Assim, é uma coisa diferente para nós, porque o brasileiro, tipo assim, nós vamos namorar, vamos ver o que vai acontecer disso e vamos continuar, vamos tocar o barco até onde der. Já a chinesa não, ela vai pensar lá no futuro, porque se ela vê que um relacionamento daqui a 10 anos não vai dar certo, ela nem começou o relacionamento, mas na cabeça dela, ela imaginou e daqui a 10 anos não vai dar certo, então ela vai parar o relacionamento. Ela não vai nem começar. Não, porque daqui a 10 anos tu vai querer ter um cachorro e eu não gosto de cachorro porque eu sou alérgica. Então, eu não vou poder ficar contigo. Eu sei, pessoal, é loucura o que eu falei, mas às vezes é isso o que acontece, tá? Depois que a pessoa conseguiu superar essa barreira linguística, teve já vários encontros, deu todo o histórico da pessoa um pro outro, compartilhou o histórico um com o outro, e depois que a menina já criou os milhares de planos na cabeça dela, e ela viu que, esse homem realmente eu posso casar, eu posso namorar. Aí vem a pior parte, que é a aceitação da família. No Brasil existem alguns problemas também, claro, mas é muito mais tranquilo. Na China, a mãe e o pai aceitarem é uma coisa muito mais séria e complicada. Como que foi comigo? Nós namoramos em segredo por 2 anos. Eu acho que a mãe da Cecília já sabia. Mas é aquela coisa, eu sei, mas tu não me falou nada, então faz de conta que eu não sei. Aí um dia a Cecília falou para uma amiga, que depois falou para outra, e a mãe dela acabou descobrindo e perguntou para Cecília, Cecília, tá namorando? E a Cecília disse, estou namorando. Aí contou para a mãe dela e tal, a mãe dela ficou uns 2, 3 dias sem falar com a Cecília, porque eu era estrangeiro, que daí eu ia tirar a Cecília da China,
porque não ia ser bom para ela, porque eu sou estrangeiro, porque o estrangeiro não presta. Eles têm algumas visões um pouco erradas. São questões culturais, né, pessoal? Que nós temos que ir sempre melhorando, aprendendo. Ela ficou um tempo sem falar com a Cecília, mas depois de um tempo ela já ficou bem tranquila, aceitou, né? Tanto que a gente morou na casa lá dela, ela compra roupa, compra comida pra mim, tá sempre preocupada comigo, mas infelizmente para muitas pessoas não é o que acontece, né? As famílias não aceitam. Namorar com um estrangeiro é algo proibido em algumas famílias. Às vezes até com próprios chineses, dependendo de onde o chinês é, a família não aceita. É uma questão bem complexa, que depois nós falamos mais sobre isso. Também é bem comum quando alguém vai casar com outra pessoa, que ela dê um dote. A amiga da Cecília perguntou assim pra ela quanto que eu tinha dado de dote pra família dela. Pra Cecília foi algo tipo uma pergunta muito esquisita. Pra mim, obviamente, foi super esquisito, mas pra Cecília foi como assim, né? Cecília sabe dessa norma social, mas ela falou, não deu nada. E a guria, a reação dela foi meio assim, como é que tu casou com um cara que não deu nada de dote, sabe? Tipo, que fracassado. Mas a Cecília não tá nem aí pra essas amigas dela mesmo, né? Uma pergunta meio estranha, né? Outra questão também muito importante e que acontece é que se tu vai ter um relacionamento com uma pessoa de outro país, tu vai ter que ver filmes e seriados e esse tipo de coisa que a pessoa gosta na língua nativa dela. E isso às vezes é um pouquinho chato, porque, por exemplo, a Cecília vai ver um seriado, um filme chinês, às vezes eu não gosto, às vezes não, né? Normalmente eu não entendo o que está acontecendo. A pessoa tem que se acostumar e aceitar, digamos assim como ela vai ver programas brasileiros, eu vou ver programas chineses. E assim a gente vai indo e vai aprendendo um pouquinho da cultura um do outro. Também as piadas, porque as piadas elas são muito dependentes da cultura de um povo, da história de um povo, do que é comum, às vezes até uma brincadeira com a própria língua. E às vezes a Cecília me manda e eu fico olhando assim, tá, mas o que foi? Não entendi. E ela tem que explicar a piada, né, por que é engraçado. Eu vou aprendendo um pouquinho da cultura, aí quando eu vejo a piada pela segunda vez, ou alguma piada parecida, eu já consigo entender o porquê, o que tá atrás daquela piada, começo a achar engraçado. Também, outra coisa, são os hábitos culinários. Os hábitos culinários aqui na China são bem diferentes. É muita pimenta, é muito tempero e algumas comidas também diferentes. Por exemplo, tem tofu, tem vários tipos de tofu. Tem o tofu fedido e realmente ele é muito fedido. Tem durian e esse tipo de comida, o cheiro impregna a casa toda. Então se a pessoa não aceita isso, é um pouco complicado, né? Então tem essa questão culinária também, a maneira de comer também, porque muitas vezes eles comem com os kwaizi, os palitinhos, não usam garfo e faca, e é um prato compartilhado entre todos. Todo mundo vai botar o kwaizi ali naquele prato. Tem os kwaizi que é para uso comum, né? Mas às vezes não tem. Então todo mundo usa o próprio kwaizi para comer. É uma questão complicadinha, porque se a pessoa tem nojinho, aí não vai querer comer, porque todo mundo enfia. Não é a mesma coisa se todo mundo enfiasse o garfo no mesmo prato, digamos assim. E aí tem gente que não aceita isso, então a alimentação é diferente. A maneira de comer, né, também é diferente. Aí também, né, pessoal, existem outras coisas que são as crendices populares. E que não é só uma pessoa ou outra, é todo mundo falando a mesma coisa. Que é tipo assim, não pode pegar vento na barriga, aí não pode lavar o cabelo quando tá menstruada, lavar o cabelo de manhã, senão a pessoa vai perder o qi dela, sabe? São coisas bem estranhas, pelo menos pra mim, né? Por exemplo, água. Tu não pode tomar água gelada ou água com gelo. Tem que ser sempre água quente, mesmo que tu esteja no verão, sabe? O que pra mim é muito estranho. O sorvete também, não pode tomar sorvete quando tá menstruada. Então são várias pequenas coisinhas, crendices culturais que todo mundo fica reproduzindo
E é diferente do Brasil. Não gravei ali no mercado porque eu tava precisando usar as mãos. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que são os motoboys na China. Só mudando um pouquinho do nosso tópico. Aqui esses com baú atrás são os motoboys. É umas motinhos elétricas normalmente que levam as coisas. Como elas são bem pequenas, elas conseguem entrar em vários lugares. Então, vamos voltar ao assunto do vídeo. Outro aspecto cultural muito diferente é a questão da higiene. A higiene com as coisas em geral e a higiene com o próprio corpo. Às vezes não, né? Os chineses, em geral, eles não têm o costume de tomar muito banho. Não é o caso da Cecília, tá, pessoal? Cecília toma banho, mas tem outros chineses que ficam 3, 4 dias, uma semana sem tomar banho, ou até não lavam o cabelo, e aí fica aquele cabelo colado na testa, cheio de óleo. Então é uma questão bem complicada. Para nós que somos brasileiros e tomamos banho frequentemente, e entra numa relação com uma pessoa que não toma banho, complica. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, quero dizer que eu tive muita sorte em achar a Cecília. Eu digo isso para ela sempre, porque apesar de nós termos nascido em 2 países diferentes, 2 culturas extremamente diferentes, nós acabamos que temos a mesma maneira de pensar, bem próxima ao menos. E a Cecília não é aquela chinesa tradicional, a família dela não é aquela família tradicional. Eles têm, a Cecília principalmente, mas a família também tem uma cabeça bem aberta. A avó dela sempre gosta de conversar comigo, me motiva, me incentiva a ficar conversando com ela. Mesmo que a gente não consiga se entender, a avó dela fica lá insistindo. Conversa isso aqui, quer me explicar tudo. Enfim, tive a sorte de achar ela, a família dela. Ela é uma chinesa, como eu falei, né, aquela coisa bem importante da higiene, bem higiênica, toma banho sempre, estudiosa. Não é aquela estudiosa só pra ter um diploma, sabe? Ela quer aprender. Ela não estuda só por ter um certificado. Então, várias pequenas coisas, a maneira de pensar dela se encaixa muito bem com a minha. Então, foi assim, um match perfeito. E um match bem improvável, né? Porque uma pessoa de outro país, de outra cultura que se encaixa tão bem, não sei, enfim, nós nos damos muito bem. Nossa maneira de pensar, de agir, nossos hábitos culinários, higiênicos são bem parecidos. Algumas diferenças, obviamente, mas a gente consegue lidar muito bem com essas diferenças. E quando ocorre alguma diferença, algum problema que a gente precisa ajustar a nossa relação, digamos assim, a gente conversa e alguém tem que ceder de algum lado e outra pessoa tem que aceitar do outro. Às vezes eu tenho que ceder, às vezes ela cede, aí assim a gente vai indo e vai levando a nossa relação. Mas tudo por enquanto tá dando muito certo, espero que continue assim. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Vocês podem deixar os comentários de vocês, algumas curiosidades que vocês tenham, podem deixar aí pra nós. Se inscrevam, se você não é inscrito, se inscreva. E é isso, pessoal, até outra hora. Tchau, tchau.